Por que o pobre é pobre? É porque ele não recebeu as bênçãos de Deus? É porque ele não se esforçou o suficiente para atingir uma condição financeira satisfatória? Quais são as causas da pobreza? E a teologia da prosperidade? Já ouviu falar? Pois é, neste vídeo nós vamos analisar esses diversos assuntos através de um profeta. Nós vamos utilizar o texto de um profeta que é o profeta Amós. Amós está dentro dos profetas menores do Antigo Testamento para os cristãos, do Tanar para os judeus. Profeta em hebraico se chama Navi. Navi. Profetas é Neviim. Vamos ver o que diz o Navi, Amós ou Amots em hebraico, sobre esse tema. Vamos estudar 2 versículos em específico do capítulo 2 de Amós. O versículo 6 e o versículo 7. Vamos lá? Então aqui temos o versículo 6 do capítulo 2 de Amós. Então aqui é a letra Vav, que indica ser o número 6, versículo 6. E está escrito assim no início desse versículo. Al Mihram Bakesef Tzadik. Essa primeira palavra aqui é uma preposição em hebraico. Al. O L em hebraico se pronuncia como no espanhol. Você dobra a língua para o alto e faz essa sonoridade do L. Al. Al. É uma preposição que é sobre. Mihram. Mihram. Na verdade, aqui é uma palavra composta. Na verdade, não é exatamente composta, mas ela tem um sufixo, que esse sufixo aqui, que é o mem, que é uma letra do hebraico que corresponde ao M. Mihram. Mihram. Mecher, em hebraico, é preço. Mihram é o preço deles. Deles, no caso aqui, os nobres, os reis, as pessoas que têm poder no reino de Israel. Bakesef. Bakesef. Aqui significa com prata. Traduzindo literalmente, sobre o preço deles, com prata, está tzadik, o justo. Sobre o preço deles, com prata, está o justo. Ou seja, o justo, essa eu fiz uma tradução literal. Uma tradução mais livre, o justo é comprado por prata. O justo, tzadik, tem um preço, é comprado por prata. A segunda parte. Ve'evion ba'avur na'alaim. Ve'evion ba'avur na'alaim. Então aqui, o V, a gente viu numa aula anterior, corresponde ao E. O E, conjunção E. Evion é o pobre. O pobre, aquele que aceita a sua condição, aquele que não tem pelo qual lutar, é o que está entregue completamente a uma situação de miséria. A ideia é essa, evion, é do verbo aceitar, quer dizer, da mesma raiz do verbo aceitar. É aquele que está completamente entregue a uma condição difícil. Ba'avur, é por, é uma preposição aqui, isso tudo é uma preposição, por, na'alaim, sandálias. Então, o pobre, o oprimido, é por sandália, é vendido, tem o preço de uma sandália. Literalmente seria, o justo é vendido por prata, al-mehram, o preço dele, sobre o preço de prata está o justo, e o pobre, o oprimido, pelo preço, por na'alaim, por uma sandália. Agora, a segunda parte, o versículo 7, que está representado aqui pela letra Zain. Ha-sho'afim al-afar eretz. Os que aspiram sobre, olha o al aqui de novo, sobre afar eretz, sobre o pó da terra. Então está dizendo que pessoas, esse sho'afim aqui, são pessoas que aspiram al afar eretz,
sobre o pó da terra. Berosh Dalim. Berosh Dalim. Na cabeça dos pobres. Aqui é mais uma palavra que designa pobre. São palavras diferentes. Veja, são várias palavras que se referem à pobreza no hebraico. Aqui o Dalim dá mais uma ideia de desnutrição. O Dalim é aquele desnutrido, é o pobre mendicante, aquele que vive a pedir esmola, é aquele que não tem o que comer. A ideia dessa palavra aqui é essa, é o desnutrido. Então, Berosh Dalim. Observe, pessoas, no caso aqui, os donos do poder, os ricos do reino de Israel, eles aspiravam o pó da terra na cabeça dos pobres. Ou seja, dá uma ideia aqui de submissão, de exploração e de humilhação. Né? Então, eles estavam numa condição inferiorizada. Continuando. Vederech Anavim Yatu. Vederech Anavim Yatu. Ao ver aqui de E. Derech é caminho. E o caminho, Anavim, é outra palavra que designa os pobres, só que aqui tem um sentido diferente, é aqueles que se humilham, que estão agachados. Anavim dá a ideia de agachar, também dá uma ideia de condição inferior. Yatu, esses que aspiram o pó na cabeça dos desnutridos, são os mesmos que desviam, Yatu é desviar, eles desviam, a terceira pessoa plural aqui, eles desviam o caminho do humilhado, do agachado, no sentido literal, do pobre. Então veja, aqui, tanto no versículo 6 quanto no versículo 7, são explicadas as causas da pobreza que a gente vai analisar agora. Tá vendo como é interessante a gente ir no original para entender como o pensamento semítico se dava com relação aos diversos temas? Ali nós temos um versículo que trata das causas da pobreza naquela sociedade. O reino de Israel tinha acabado de se dividir em relação ao reino de Judá. Era todo um reino unificado, tendo o rei Salomão, Davi e Salomão, como grandes imperadores. Foi o auge do reino de Israel unificado. Só que houve uma cisão entre esses dois reinos. O reino de Judá passou a ser controlado pela casa de Davi e o reino de Israel, que passou a ser controlado por uma outra dinastia de Jeroboão. Quando houve essa cisão, o reino unificado estava em seu auge. Salomão tinha acabado de morrer e era um reino rico. Quando Jeroboão assumiu o reino, o que ele fez? Ele transferiu toda a liturgia que estava concentrada em Jerusalém para a cidade de Samaria e para a cidade de Betel, que eram próximas. Então a liturgia, o culto não se dava mais em Israel. Havia essa necessidade de se dividir em relação ao reino do sul, o reino de Judá. E por conta da prosperidade que vivia o reino, havia muitas pessoas ricas, muitas pessoas com condição, sobretudo da nobreza. E o que Amós está denunciando aqui é um problema grave naquela sociedade. Ele está denunciando a injustiça social. A perspectiva dele não é uma perspectiva individualista. Ele não está dizendo que o pobre é pobre porque ele não se esforçou o suficiente. Não. Ele está trazendo aqui alguns elementos que nos ajudam a pensar, por uma perspectiva mais social, o que ele pensava das injustiças naquela sociedade. Então vamos analisar aqui alguns pontos que ele apresenta nesse pequeno versículo que nós lemos. A partir da leitura dos dois versículos, nós podemos chegar às seguintes conclusões. Primeiro, há uma objetificação do justo ou do oprimido. Então, naquela primeira parte ali, nós vimos sobre o tzedek, que é justo,
que é vendido por prata, e o oprimido, que é vendido por sandálias. Então, se você observar, tanto o justo quanto o oprimido, eles são tornados objetos. Eles são vendidos como se fossem mercadoria. Há ali uma objetificação do justo e do oprimido, que são mercadorias baratas para os donos do poder. Segunda conclusão, aqui chegamos a partir da leitura dos versículos. Existe ali a exploração do justo e do oprimido. Eles são explorados, quer dizer, a força de trabalho deles é vendida por um preço abaixo do que, de fato, eles merecem. Há uma crítica ali de Amós pelo fato do oprimido ser vendido por um par de sandálias, que está em paralelo com o fato do justo ser vendido por prata. E acredito que não só a força de trabalho deles, como também eles enquanto escravos, enquanto mercadoria. É uma denúncia que Amós faz da exploração que era feita dentro daquela sociedade. Ele denuncia também a humilhação dos fracos. Os fracos, os desnutridos, que a palavra dalim sugere, eles são humilhados. Ou seja, não se trata apenas de colocá-los numa condição inferior e de oprimi-los, mas é necessário, não é que seja necessário, mas o que acontece ali é uma humilhação. Eles são humilhados, eles são colocados diante de sua condição de inferiorizados por aqueles, os poderosos. E mais, há ali uma denúncia do impedimento dos oprimidos. O finalzinho do versículo ali denuncia que o caminho do pobre, do fraco, é impedido. Os poderosos desviam o caminho do oprimido. Ou seja, há uma dificuldade que é colocada sobre os ombros deles. Então, esses 4 pontos aqui nós podemos extrair dos 2 versículos que lemos. E o justo é colocado no mesmo quadro, no mesmo contexto dos demais pobres, dos oprimidos que aparecem ali. É importante nós termos isso em vista, porque, diferentemente do que prega a teologia da prosperidade, o justo ele também sofre opressão. O que é a teologia da prosperidade? Bom, resumindo, seria mais ou menos isso. A ideia de que o indivíduo, para mostrar que tem as bênçãos de Deus, precisa adquirir recursos financeiros, precisa adquirir bens materiais, precisa demonstrar com a sua vida, com seu sucesso, que ele é um predestinado, que Deus o escolheu e que ele evidencia essa escolha através dos seus bens. Será que é isso que Amós está dizendo? Esse profeta do Antigo Testamento, que tem uma perspectiva menos individualista e mais de conjuntura, será que ele entende dessa forma? Pelo texto que nós lemos, vimos que não. Para ele, para Amós, e não há como refutar, ele vê, primeiro, o justo como sendo oprimido. Só aí nós já tiramos a ideia de que o justo tem que ter necessariamente riqueza, ou tem que ter necessariamente recursos materiais. Não, o justo também pode ser oprimido. Nós vimos aqui que tanto o justo, quanto o oprimido, quanto o pobre, eles podem ser explorados por uma sociedade opressora, uma sociedade que usurpa a sua força de trabalho, que o escraviza. Então veja, para Amós, a riqueza não é evidência da bênção de Deus, porque o justo também pode ser oprimido. E mais, a condição de pobreza não é individual, não é resultado de uma atitude individual, de incompetência diante da vida, mas tem como causa
uma conjuntura social que impede a ascensão do pobre. As outras partes que demonstram a humilhação, e eu queria destacar no versículo 6, quando diz que eles, os ricos, os poderosos, desviam o caminho dos pobres. A ideia é de dificultar, tornar penoso, dificultoso o caminho dos pobres, que dificultam, não digo nem a sua ascensão, porque naquela sociedade pode ser que não fosse tão fácil a ascensão social, mas que se coloca uma dificuldade a mais ali, de opressão. Então, a perspectiva do profeta, de Amós, como se diz em hebraico, não é individualista, é uma perspectiva social. Ele quer trazer à luz a ideia de que aquela sociedade vai sofrer as penalidades de Deus, porque o livro de Amós basicamente se estrutura dessa maneira. São oráculos de Deus. Oráculos são resultados, são respostas de Deus a uma determinada oração. São oráculos de condenação. Deus condena a nação de Israel, principalmente por esse comportamento para com os pobres, para com os oprimidos, as desigualdades, as injustiças. Está dentro do livro de Amós. Então temos duas perspectivas. A da teologia da prosperidade, que atribui ao indivíduo as razões do seu fracasso, do seu insucesso. E nós temos a perspectiva de Amós, que procura explicar as razões da opressão, da pobreza, por causas estruturais, conjunturais. Ele procura entender a dinâmica das relações sociais de opressão para explicar a pobreza. Com qual você se identifica? Com qual você concorda? Bom, eu já fiz a minha escolha. Eu fico com Amós. Primeiro porque ele apresenta uma explicação muito mais complexa e rica nessa dinâmica social que nos ajuda a entender não só a sociedade de Israel, as injustiças que havia na sociedade israelita antiga, do Reino do Norte, mas também a explicação que perpassa diversas sociedades. E segundo, porque o discurso de Amós, a mensagem de Amós, carrega uma ética para com os pobres. E essa ética não se resume meramente a prestar assistência aos pobres, embora, como disse, isso seja importante, mas, sobretudo, a trazer à luz a consciência de como funciona na sociedade essa opressão entre ricos e pobres, entre poderosos e oprimidos. E, ao trazer essa consciência, ele traz também um empoderamento, porque você pode saciar a fome com pão, mas com consciência você transforma a mente.